Olá, vamos a mais um episódio de hoje do nosso Balanços e Taças. E teremos uma convidada muito especial que vai conversar conosco hoje. Mas antes, vamos nos apresentar, né, minha amiga Ivanete, que hoje estou eu e Ivanete, a nossa amiga Jennifer não pôde comparecer, mas nós vamos aqui ter uma conversa com a nossa convidada. Fala aí, nossa amiga. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Balanços e Taças. Lembrando, curte lá nas nossas redes sociais, dê o like, indique aos amigos, porque a cada episódio trazemos coisas maravilhosas, insights, informações super importantes para que você possa cada vez mais desenvolver a sua vida pessoal e profissional. Isso mesmo. E não esqueça de curtir e também colocar lá o seu comentário. Diga o que é que você está achando do Balanços e Taças, o que deveremos apresentar mais para vocês. A sua opinião é muito importante. Então, curta e nos siga nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram. E hoje, pessoal, nós vamos ter uma conversa assim, leve, maravilhosa, com uma mulher que vai contar a sua história, como começou a sua gestão desde lá do estoque da sua empresa, como ela se tornou uma grande empresária, como a gente chamava antigamente, uma grande comerciante. E hoje, essa mulher é uma líder de mulheres. Então, como foi essa transformação na vida dela? Como foi que tudo isso aconteceu? E qual a lição que ela nos traz para o nosso dia a dia? Ela não vai nos dar umas dicas aqui, porque nós vamos forçá-la a dar essas dicas de como foi toda essa sua trajetória, o que nós devemos nos inspirar nela para fazer para que tudo dê certo. O que devemos fazer e o que não devemos E fazer. o que não devemos fazer. Então, hoje nós teremos a nossa grande amiga, que é uma amiga do coração, Sandra Silva. Muito obrigada, Sandra, por estar aqui hoje conosco. Eu já agradeço você ter nos abrilhantado, né, com a sua presença aqui no nosso podcast. Quero dizer para vocês que a Sandra, ela só me passou aqui, ela é muito modesta, gente. Ela me passou um currículo mínimo do mínimo do mínimo. Porque se eu fosse falar da Sandra, eu ia ficar a manhã inteira, aqui a tarde inteira, a noite inteira, acabar o podcast e eu falando da Sandra. Então ela foi assim muito, sabe, o resumo do resumo. Ela só disse, eu sou Sandra Silva. Sou Sandra Silva. Hoje ela é presidente do CDL Mulher. Olha só, gente, ela é diretora da CDL, mas hoje a CDL, ela tem a CDL Mulher, que está representada pela nossa querida amiga Sandra Silva. E ela tem um grupo, ela lidera um grupo de mulheres chamado Mulheres Empreendedoras, Empreendedoras a Bordo. Então, olha só, e você aí que já quiser, já vou fazer o convite antecipado. Vai participar do Empreendedoras a Bordo, que essas mulheres realizam eventos maravilhosos, que eu estou intimada aí. E perdi alguns, mas já digo que não vou perder os próximos. Então, Sandra, minha amiga, seja muito bem-vinda. Se apresente, fale um pouquinho de você, que nós vamos começar um bate-papo bem legal. Gratidão, gratidão. Gente, com essa recepção aqui, né, eu já estou até meio sem jeito, mas vocês sabem aí que é assim, do meu jeito. Olha, muito obrigada, né, primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, né. A Rita é uma amiga diante de tudo isso, né, Rita? De toda essa trajetória. É uma amiga que me viu começar bem de baixo mesmo, quando nós fomos ser vizinhas, eu acho, há 25 anos atrás, ou 26 anos atrás. É tempo, né? E olha que coisa boa, hoje a gente se encontrando nesse momento, né? Mulheres empoderadas, mulheres que sabem o que querem, já com uma formação. Isso que eu acho mais gratificante, sabe? A Ivonete é uma amiga também, que eu já conheci agora, nessa segunda fase da minha vida, né? Já nessa nova missão que Deus me deu, que a Rita, eu cheguei aqui, ela me perguntou, olha, eu vou te falar, vou te perguntar como foi início, como foi. Eu disse, olha, é mais fácil eu botar Deus para falar aqui um pouco de mim. Porque ele, assim, ele é o meu maior mentor, né? Que me direcionou em todos os momentos na minha vida, continua me direcionando, né? E são coisas, assim, que eu prefiro acreditar quando eu me vejo, assim, o que estou fazendo hoje? Uma mulher em 2026, né? 2026. Uma menina que começou, como eu sempre falei para vocês, aos 12 anos, ajudando um pai que era um camelô na época, né? Mas depois passou por um pequeno comerciante, né? Não era empresário.
era um pequeno comerciante e eu comecei com ele, né? Nessa missão de vida. Porque uma menina, assim, que veio de uma família humilde aí, né? Assim, ela não tem muitas opções na vida. O sonho dela é conhecer onde o pai trabalha, né? Principalmente se o pai trabalha num domingo. Eu ficava louca para ir conhecer onde meu pai trabalhava. Eu sempre me identifiquei muito pelo meu pai. Pela minha mãe, claro, também, mas sempre fui muito orientada por ele para hoje fazer o que eu faço, entendeu? Eu tenho muita força masculina, muita energia masculina nesse sentido. E eu ia com ele, né, para a pequena loja dele, e ali foi que eu me apaixonei pelo empreendedorismo, entendeu? Gente, aí o empreendedorismo sempre foi o foco central de tudo, né? Eu sou administradora de empresas de formação e sou advogada, gente, acredite, com carteira de ordem e tudo. Nunca advoguei, mas sou muito honrada de ser uma advogada com carteira de ordem. E comecei muito cedo a me desenvolver nesse lado do lojista, né? Porque eu vim do varejo, eu sou do varejo. Eu sou daquela de abrir a loja, fechar a loja, né? E vender os meus produtos. Isso, eu comecei a não existir esse apelo e essa facilidade que eu acho que é hoje de se ter uma internet, uma loja na palma da nossa mão, Sim, né? digital, né? No digital. Mas, graças a Deus, eu peguei essa época e estou me desenvolvendo muito bem, aprendendo muito bem, e acho que isso foi uma das melhores coisas. O que eu posso dizer é isso. Eu comecei muito pequena, muita gente já sabe, e com isso eu fui sempre ali querendo ter, como toda menina danada, nova, teimosa como eu era, né? Fazer a minha própria história. Eu fiquei com meu pai. O grupo dele cresceu muito, nós chegamos a ter 15 lojas no centro comercial, era um grupo de importado que começou, era um grupo muito grande, e eu era a única mulher perto de 3 homens. Vocês sabem que, infelizmente, o machismo vem do nosso lado, né? E não foi diferente comigo. Então, eu era uma mulher, a mulher, não importa se ela tem uma melhor remuneração, mas ela tem que ganhar menos. Verdade. Não é verdade? Ela tem que ganhar menos na empresa assim. porque os homens precisam ganhar mais. Mas, como eu falo para vocês, eu sempre fui uma mulher que eu queria ser diferente, né? E o meu pai também sempre mentalizou isso. E foi quando eu fui, não, agora eu vou parar aqui, vou fazer direito. Eu queria, assim, Rita, Ivonete, ter o sucesso. Queria, de alguma forma, me ver como uma mulher que eu acho que Deus me deu essa possibilidade que eu sou hoje, né? E eu fui logo pesquisar o que eu poderia logo fazer muito dinheiro. Aí me falaram que a juíza era uma coisa que dava dinheiro, sabe? Juíza do trabalho, qualquer juíza era muito... Então, eu vou ter que fazer direito para ser uma juíza, né, e tal. Aí cheguei, tive um apoio muito grande de uma professora minha, que hoje ela é uma grande desembargadora, e ela disse, não, eu acho que tu tem todo o perfil, vai, estuda. Aí meu pai disse, você não nasceu para isso. Você nasceu para ser comerciante, lojista. Aí eu disse, eu sei o que tu queres, tu quer fazer o teu nome sozinho. Eu disse, o senhor acertou, isso que eu quero. Eu já vi muito aqui, eu quero agora fazer o meu nome. Eu quero preciso voar, fazer o né? meu nome. Isso é mulher, né, gente? Mulher é assim mesmo, Sandra. Eu não quero ser a filha do dono. Eu Verdade. quero ser a dona. Aqui você pode tudo. Aqui eu estou muito perto do poder, mas eu não sou o poder. Olha que coisa. Olha que frase, olha essa frase. Marcante. Eu estava muito perto do poder, porque era um grupo grande, eu tinha aí. E a primeira coisa que ele disse, então você não está no poder. Então a primeira coisa que fica, esse carro tinha um Versailles 0, novo, que não era meu, era da empresa. Né? Então, o dia que a empresa precisasse, tinha que tirar nossos carros, porque para ajudar a empresa, caso necessitasse. Sim. Aí tá, não, mas eu não quero. Então, o carro já fica, tá aqui, eu fui uma menina danada. Foi assim. E foi assim que eu entrei na CDL. Eu olhava aquilo ali, que era bem frente na loja do meu pai, ali, né? Onde hoje é a Bambu, ali na 28. Comércio, né? E era ali o nosso conglomerado de escritório das nossas 10 lojas, que nós éramos do Grupo Sortidão. E era um grupo muito grande, que eu fiz parte da construção. Acho que o que digo para ele, quando só eu e ele, 80% fui eu que fiz. Porque quando eu saí, acabou. Mas eu ficava vendo aquela movimentação de homens de paletó, bem vestido, carros bonitos, com o motorista parando ali, né, para ir lá para o CDL. Eu disse, gente, eu quero fazer parte disso, mas isso aí não pode entrar, isso só entra quem tem
as crenças limitantes, Sim, né? as crenças que carregam as pessoas limitantes, que vêm de uma origem mais humilde, elas podem ter o dinheiro que for, mas aquelas crenças dificilmente, se a pessoa São barreiras, não né, se programar, são barreiras que acompanham até, se não quiser mudar, é a vida toda, né? É. E aí aqui não pode entrar, isso não é para nós, isso não pode, olha, isso aí, nada de foto em jornal, coluna, isso não é para comerciante. Eram os mitos, né? Mas eu digo, mas eu quero foto, eu quero reconhecimento, eu quero ir. Aí um dia recebi um convite, né? Seu site chefão, vai ter o Belo Centro, não sei o quê, queremos lojista. Eu fui a primeira. Claro, oportunidade, Claro, olha. era o seu Pio da Visão, o seu Chiro Chiriamada, Afonso Monteiro, todo aquele mundo da maior Os renda grandes, per capita dali, né? O seu Rômulo Maiorana, tudo. E quem estava lá? Sandra, 23 Como anos teu lá. grupo, né? Sandra, tu era igual a namoradeira de janela, que a gente fala, ficar só na frente, Só olhando, esperando. esperando. Sabe aquela coisa que era o sonho, o desejo? Por isso que eu digo, o que você quer, pense, mentalize sempre, que você vai realizar. E o meu desejo era aquele, era estar ali, porque eu sabia que ali era a maior renda per capita de Belém, era o maior PIB de Belém. Eu digo, mas eu quero estar lá, eu quero saber como é que se vive, como é que se faz, como eles aprenderam. E foi assim que eu fui para lá. E eu tenho uma grande diferença, né? Que o senhor Álvaro fala, meu presidente, lá porque eu sou diretora da CDL, presidente. Bem, eu sou diretora da CDL desde 96, quando eu fui a primeira lojista eleita em Belém do Pará. E por essa minha insistência, né? Aí eles se reuniram, não, esse ano nós vamos fazer uma mulher lojista. Aí quem foi? Era a mulher, era eu que estava lá, né? Porque era a época que começou, o governo exigia uma quantidade de mulheres, né? Começou, né? Essa situação Começou das esse cotas, do empoderamento, para né? poder hoje ter esse protagonismo todo da mulher, né? Alguém teve que começar. Alguém teve que começar. Aí eu lembro que o seu site disse, não, você tem, porque hoje é obrigada a marca de batom. Tanto nas entidades de classe, como na política. Aí foi quando eu fui. Por trás, fizeram lá, a Sandra já estava da diretoria, porque só podia ser quem era diretoria. E até hoje eles falam, né? Essa aí tem uma história diferente aqui dentro. Ela foi colocada. Ela entrou pela janela. Ela aproveitou oportunidade. Mostrou a Isso que eu digo, competência isso que eu dela. digo, tudo depende só de você fazer um movimento na sua vida, entendeu? Eu não acredito em outra coisa. Era num tempo que o machismo era muito grande, entendeu? Né? Então, mas pergunta se um dia eu sofri ali que um assédio, um machismo do meu lado. Não, encontrei na minha empresa familiar machismo, mas lá nunca encontrei. Sempre fui tratada de igual porque eu sabia o que eu queria. Você sabia se Eu posicionar. sabia me posicionar, eu Perfeito. sabia me respeitar e sabia para que eu estava ali. Entendeu? Então é isso que eu digo. Hoje em dia isso é muito moda. Ai, não me respeitar. Gente, você tem que saber como é que você está se posicionando. Tudo na sua vida depende da sua postura, o que você está fazendo para ter a troca. Então, Até para blindar, né, Sandra? Sim, Dar uma blindada, né? Hoje, eles, quando estão reunidos lá, eles falam: imagina, se ela é bonita até agora, imagine quando era nova. A gente passava, era um olhar sincronizado assim. Olha Até só, né? a minha vice-presidente lá na Câmara da Mulher, a Dail me conhece desse tempo, né? Ela disse, essa mulher era muito bonita, lá do seu Wilson Portela, que sempre fez o marketing da CDL há muitos anos. E naquele tempo era uma menina, né, gente? E eu sinto assim, que eu nunca saí dali, eu nunca perdi o carinho de ninguém, sempre tive minhas oportunidades, mas sempre trabalhei muito. Eu cheguei a ter, Rita, dessa brincadeira toda, né, de sair do meu pai, aí ele me deu um prédio 3x5, que era dele, lá na 13 de maio, e disse, olha, você vai começar aqui o seu sonho, você quer vender bijuteria, né? Eu disse, eu quero vender bijuteria. Aí ele pegou, eu disse, mas e aí, como é que eu vou fazer isso? Dinheiro eu não vou te dar, não. Ele não dá dinheiro, né, pai? Você não dá dinheiro. Aí ele disse, mas eu vou te dar meu nome, meu pai tinha um nome, né, e você não pode sujar meu nome, nunca sujei, tenho a honra disso, né? Tenho ele nunca teve vergonha de mim. E fui dessa loja 3x5, eu fiz 10 lojas de acessórios em Belém do Pará, com 70 Maravilha. funcionárias mulheres, Que que ontem maravilha. encontrei uma linda, e vivo encontrando elas, e 2 homens. O seu Domingos, que é meu contador até hoje, que se tornou contador através de mim dentro da minha empresa, e o seu Dejaí, que também foi o meu cão de guarda, que
anos e anos comigo, né? E daí, o que eu posso te falar? Você me perguntou como começou essa nova virada de chaves, né? Eu não vou contar muito, porque senão eu não vou... Aí teve a minha passagem de uma lojinha pequenina para o shopping, na Marra também, em sonho. Gente, mas isso é importante eu falar, para as pessoas acreditarem, porque se eu conseguir, você consegue. Todo mundo consegue. Sandra, a gente sabe que essa vivência no comércio não foi fácil, né? Você só queria que tu falasse alguma coisa assim pra gente, qual foi a maior dificuldade que você teve para justamente fazer toda essa ascensão para chegar nessas 10 lojas de bijuterias que a gente sabe, nós mulheres, nós éramos clientes da Sandra, né, Sim, gente? Ela falava, vou lá na Biju Box, quero um acessório, quero uma bolsa, porque não era só bijuteria, não, era tudo. bolsa, lenço, tudo a gente corria lá na Biju Box. Mas a gente sabe que, assim, as pessoas olham o comerciante, o lojista diz assim, isso daí tem dinheiro, Nossa. já começou grande, né? Mas não consegue analisar o passo a passo, as dificuldades. Qual foi, assim, a maior dificuldade que você pode dizer pra gente que aconteceu para esse crescimento? Qual foi a maior barreira que você enfrentou? E eu quero acrescentar, viu, Sandra, que não só essa questão das dificuldades, porque às vezes a gente pensa, foi fácil, tem o nome do pai, como você citou, pensam que também lhe deu dinheiro, que já sabemos aqui que não foi bem assim, mas a gente acredita que além das dificuldades, para chegar no sucesso que você chegou, os erros também, porque a gente sabe que a gente nunca aprende só, aprendeu, deu tudo certo. Vieram os erros no meio do caminho que vejam que você superasse. Eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, tanta coisa, né, que eu já até me perdi, gente. Olha, assim, as maiores dificuldades, né? Rita, você também aí tem que tirar isso para sua vida. Dificuldades tem em todo lugar, gente. Da hora que a gente acorda, se a gente for olhar para o lado, tem dificuldade. Só que eu não foquei nas dificuldades. Eu foquei nas soluções, entendeu? Gente, empreender... Principalmente agora não, isso eu já estou acrescentando aí, mas sempre foi a gente acreditar no invisível. Você quer um problema para a sua vida? Eu falo, cria um CNPJ, vai. Você não vai ter problema, tempo de pensar em depressão, em doença, nada. Cria. Tu vai ver, tu vai ter que te preocupar com o marido, com nada. Nada não vai disso. com nada, só vai ter foco para aquilo, se você sabe o que você quer. Então, problemas eu tive. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, lindos, todos muito bem resolvidos na vida. O primeiro problema de uma mulher empreender, vocês sabem que é o que a gente vive sempre, né? E hoje eu vivo tanto porque eu trabalho com mulheres que estão começando. A dificuldade que a gente tem, nós somos multifunção, né? Você tem que sair de casa, começa... Agora, tu imagina acreditando no invisível. Se você focar na dificuldade, você não vai, não é verdade? E eu não vou te dizer, essa pergunta não foi a primeira vez que me fizeram. Me fizeram já muitas vezes isso, porque todo mundo quer o sucesso, viu, Ivonete? Todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer passar pelos bastidores, pelas dificuldades que tem até chegar ao sucesso. Não é verdade? Sim. O sucesso, ele é até fácil de se construir, o difícil é você manter. Entendeu? Porque você manter... É toda uma logística aí que é toda uma mudança no teu comportamento todo de vida. Porque não importa você já ter, mas se você não tiver algumas coisas que fazem você sempre estar buscando ali para você continuar, não vai durar muito. Por isso que dizem que o sucesso é passageiro às vezes. Porque as pessoas, quando elas sentem que o sucesso está aqui, elas começam tirar o foco do sucesso, entendeu? E o sucesso começa a regredir. Então, assim, uma dificuldade no início, assim, que eu tive, realmente para começar a crescer, eu acho que primeiro foi a questão dos filhos, né? Porque aí eu tive que assumir meus 2 filhos, né? Hoje, 2 lindos da mamãe, né? Assistem, mando beijo. Todos os 2 são empresários do ramo de saúde, né? De qualidade de vida, academia, todos os 2. Porque a gente tem que ou foca na família, ou foca... Principalmente eu que tinha que viver dentro de ônibus, dentro de avião, quando dava, né? Para buscar produtos para eu vender, né? Então, a gente, queira ou não queira, isso fica um pouco de lado. Mas você tem que pensar também lá na frente. Não pensa, como eu falei, não pensa nas dificuldades, pensa na solução.
E eu sempre pensei, sabe assim, hoje eles querem a presença materna. E eu tive sempre muito auxílio da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, na época. E eu dizia assim, hoje eles querem muito a minha presença. Mas depois eu fui vendo que o que eles queriam era ter as coisas também. Eles viam que os amiguinhos tinham um bom tênis, um bom brinquedo, e isso eu só podia proporcionar se eles fizessem eles entenderem que eu tinha que trabalhar, não é? Sim. Então, isso não posso dizer que eu fiz eles criar essa consciência. Eu acho que é muito importante você. Porque filho tem uma hora que ele quer muito afeto, mas tem uma hora que ele quer as melhores coisas. Tem as fases, né? É Tem as as fases. fases. Então, ele valoriza muito a mãe, sim, por isso. Não valoriza ou quando fica grande, ai, trauma, que minha menina. Pai. Valoriza. Ah, porque eu não tinha uma Barbie, ah, porque a fulana tinha. Aí eu foquei muito nisso. E foi essa a minha maior dificuldade, porque a vontade que eu tinha de crescer, de vencer, eu não consegui ver as dificuldades. E eu tive sempre Deus comigo, que eu, onde chegava, como até agora, onde eu chego, as portas sempre se abrem para mim. Eu sempre tive muita humildade dentro do meu coração. Eu sempre soube passar muita seriedade. Como eu vim de uma origem muito humilde, né, da minha família, sempre foi muito séria. Então, eu procurei tirar isso de melhor. Não tirei dinheiro, mas tirei a responsabilidade. Passar uma. Então, assim, as pessoas dizem: como tu conseguiste construir o patrimônio que tu construiu? Não pagarei. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, Não né? tinha dinheiro. Eu chegava, eu estou em ascensão, eu estou trabalhando, estou crescendo, mas eu quero comprar isso. Como é que você vai pagar? Eu vou pagar, pagarei. Deus proverá, né, Sandra? O primeiro foi difícil, porque ninguém confiava, não me conhecia. Quem é essa louca aí? Que ela quer comprar e disse que só tem um dinheiro e vai me pagar. Mas eu fui, pagava o primeiro, pagava o segundo, 24 meses, adorava. Aí, quando eu consegui pagar esse primeiro, o resto foi fácil. Já foi fácil. Aí eles ligavam e diziam, olha, comprei um do senhor ali, pode ligar para ele. Referência. Referência. Aí dizia, olha, tem uma mulher que está aqui querendo comprar um negócio, pode vender. Se ela não pagar, eu pago. Ó, Coisa confiança. boa. tá vendo? Ela é boa, ela paga. Crédito, Se ela não né? pagar no dia, duplicata, gente. Não É. era cheque pré-datado, era duplicata. Se ela não pagar no dia, ela paga juro, ou então até eu pago. E daí foram. As maiores dificuldades, eu acho que eu já falei dos meus filhos, né? A ausência de ter que estar viajando. E eu acho que não teve tanta dificuldade, porque eu não procurei Sim. focar na dificuldade, eu procurava Isso é focar no importante. meu sonho. É. E o meu sonho, eu era muito bem determinada. Se você tiver um sonho, não escuta ninguém do teu lado. Porque o que mais você tem aqui do seu lado são os seus amigos bombeiros e os seus amigos âncora. Os bombeiros que tu chega contando, gente, eu tenho um projeto maravilhoso. Não vai dar certo. Começa a jogar água no teu sonho. É um amigo bombeiro. Aí depois tem aqueles amigos âncoras, que tu chega e conta, olha, eu vou fazer o projetão. Isso não vai dar certo. Te puxa lá pro fundo. Não é a âncora, não põe a gente pro fundo. E não, isso é o que mais vai ter. E o pior, Rita, Ivonete, quando isso está dentro da sua casa, do seu lado, que é o seu companheiro, sua companheira, um filho, um pai. A própria família, às vezes, são esses nossos amigos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Gente, quando quer um sonho, fica contigo com o teu sonho. Escuta a voz do teu coração e a voz de Deus. E vai. E só Não vai. importa, vai. Só Te vai. digo, vai. E seja constante, seja permanente, seja determinado no que você quer. Porque é o problema, gente. Tem muita gente, tem muita mulher. Hoje eu trabalho e faço mentoria com várias mulheres. E tem gente que não sabe nem o que ela quer. Como é que Deus pode ajudar, hein? Ele vai ajudar o que está na frente que já sabe. Tem que saber pedir, né, Tem que Sandra? saber pedir. Sabe pedir. Então, vê o que você quer, foca. Não, eu quero isso. Tem pessoas que nascem, que hoje eu quero isso, amanhã eu quero isso, depois eu quero isso. Quer dizer, nem ela sabe. E tem pessoas que eu só vou, isso é normal, eu tenho imóveis que eu alugo e eu sei como é isso. Eu ainda não vou abrir, porque eu ainda vou organizar isso, a pessoa nunca começa. Porque, na realidade, ela não está querendo assumir a responsabilidade de começar, entendeu? Gente, começa com o que dá. Começa na caixinha vendendo brinco, como eu comecei.
Porque no meu tempo não tinha mochila, tá? Era a caixinha mesmo, assim, de sapato, levava para a faculdade e vendia. E assim eu fui, né? E quando eu ia abrir minhas lojas de shopping, que eu tive em lojas, todos os shoppings em Belém, tinha alguns shoppings que eu tinha 3, porque também tinha uma operação infantil chamada Baby Box, né? E uma operação de moda masculina, que era dos meus filhos, que era alfândega, mas que eles chegaram comigo, não queremos isso, nós queremos academia, e a gente vendeu essas lojas e mudou. E hoje, graças a Deus, eles são empresários nesse segmento. Então, com todas essas operações, né, que eu tive que fazer, eu tinha que ter um foco, uma determinação, senão, eu já até me perdi, eu não ia conseguir chegar. Gente, agora me questiona, me pergunta, porque vocês já viram, que eu falo muito. Sandra, eu tenho uns pontos para ti. E eu falo, sabe por quê, gente? Eu digo assim, quando você é real, Rita, você viu o seu Oscar ontem, né? A gente gosta de contar história, porque ele se conecta com a gente e conecta com muita gente que está também escutando a gente. Porque em cada história que a gente conta, tem uma pessoa que se identifica. É verdade. Isso é tão legal. Mas olha só, Sandra. Mas vamos seguir aqui o protocolo. Vamos seguir o protocolo. Porque né? eu anotei várias coisas que você citou que eu acho importante a gente assim trazer aqui como ponto de reflexões, porque uma das coisas que eu te perguntei foi do erro. E eu já percebi, você citou uma coisa importante, que quando chega no sucesso, a pessoa pensa que está ali no topo, e um dos erros é esse, é você pensar que já atingiu todo o máximo, vai se manter. Só que não, né? Mas eu anotei aqui uns pontos que você trouxe, que eu quero abordar, até para ouvir você, se isso te deu a segurança que você tem, a construção que você fez, tá? Primeiro, você começou na base física, né? Então, e quando você vai para o varejo, você sabe que ali no varejo, no seu dia a dia, ele é duro, porque você tem que negociar com o cliente, com o fornecedor, fazer uma loja que os clientes entrem. Então, você tem vários atrativos ali que você precisa trazer. Mas a pergunta é, esse sucesso, essa construção, essa base para tornar você uma mulher empreendedora, vou ler aqui, está na camisa dela, viu, gente? Empreendedora, empoderada e independente, e que correu atrás dos seus sonhos. A sua formação acadêmica, você me falou aqui para a gente que é advogada e administradora, bem como essa base familiar, que apesar de ter todo aquele machismo estrutural ali, mas a base do pai, que veio daquele momento, que veio no ensinamento, né, tendo essa pessoa ali perto de você. Isso foi um ponto fundamental? Sim, foi. Essa camisa aqui, antes de responder, obrigada, tá? Eu estou com essa camisa aqui, é de uma empreendedora que me mandou, a Grazi Store, tá? Depois eu falo melhor, mas eu fiz questão de vir em homenagem às minhas empreendedoras. Olha, que você me perguntou, né? Que a minha base familiar, eu acho que foi a base mais segura do sucesso que vocês estão falando aqui, né? Que eu às vezes nem sei esse sucesso, mas eu acredito que deve existir, sim, porque, né? Sim. Eu acho que foi a família, foi a formação, foi os conselhos do meu pai, né? Quando eu falo assim do meu pai, não falo muito na minha mãe, eu tenho uma afinidade muito grande pela minha mãe, mas já falei uma vez aqui que os meus ensinamentos, né? Como vocês falam hoje, o meu mentor foi meu pai, né? Ele que foi a base de tudo. Os ensinamentos dele, a honestidade, a pessoa ter a palavra. Eu acho que isso foi fundamental para mim, né? No meu crescimento, no meu respeito perante as pessoas, a construir uma história real. Entendeu? E a formação acadêmica? A minha formação acadêmica, isso aí é inevitável. Se você tem um conhecimento, ele morre junto com você. Ninguém tira da gente. E ele te dá um respaldo para você poder ter segurança no que você está fazendo, no argumento. Olha, hoje eu vou te ser bem sincera, que tem uma corrente, né, que fala que o conhecimento não abre tantas portas como abre o network, né? As duas coisas são muito importantes. Perfeito. E eu acho que eu acrescento mais ainda. Não adianta você ter um conhecimento se você não tiver a vontade de realizar. Porque lembra quando eu falei que as pessoas ficam sempre mudando a loja, mudando o consultório e nunca começa? Sim. E tem muito conhecimento. Mas ela não tem a coragem
a vontade de começar, de estar sentada nas mesas, onde ela pode abrir caminhos para o sucesso. Porque só o conhecimento, é inevitável que o conhecimento é a base, mas Sozinho ele não vai. ele não vai sozinho se você não tiver a vontade. Perfeito. Sandra, perfeito, né? Você falou também, assim, sonhos, como todos nós temos sonhos, mas você citou aí vários pontos que não foi só o sonho. Você tinha o sonho, mas você montou toda uma estratégia para realizar esse sonho, porque sem Sim. estratégias a gente também não Também chega chega. no nosso objetivo, Lugar em lugar nenhum. Nem no nosso dia, se a gente não tiver estratégia Do para início ao fim, Você não já finaliza foi o dia. conversando, tá, tenho o apoio do meu pai com o nome, mas não tenho com o dinheiro. Com Então, dinheiro. qual a estratégia que eu vou montar para justamente começar esse negócio? Fui lá, peguei a minha caixinha, comecei já a vender, comecei já a dizer, a Sandra vende bijuterias, aquilo já foi uma estratégia. Depois você foi para a estratégia do comprar e do pagar, Pagarei. do pagarei, Deus proverá. Então, tudo você não foi sem planejamento. Não, claro que Você não. planejou. E para isso, o conhecimento ele faz parte, não é? Isso. No caso, a minha formação de administradora também. Uma observação. Eu não comprei quando Deus proverá. Ele me ajudou, mas eu fui. Eu fui no Faz por pagarei. ti, faz por Foi. ti que eu te não- ajudarei. gente, olha, eu não comprei no Deus proverá. Isso não existe. Para de jogar a coisa para Deus. Ele não vai te ajudar nesse sentido. Tanto que eu falei que tem gente que ele nem olha, porque não sabe nem o que quer. Deus, vocês sabem quando ele deixou lá as moedas dele, né? O cara que não deu lucro para ele não gostou. Ele falou, poxa, você é um servo que não Isso. rendeu o meu dinheiro. Então, não foi com Deus Mas proverá. a gente pode dizer que é o faz por ti que eu te ajudarei. Mas sabe o que Sabedoria, você né? quer, trabalhe, tenha constância que você consegue. Que a gente E nunca tire Deus do seu pensamento, porque você tem que acreditar em alguma coisa. Não Eu- importa a fé que você tenha, mas você tem que acordar e agradecer alguma coisa, porque você está ali respirando. E esse é um diferencial muito grande, né, Sandra? E eu acho que muita gente já consegue entender isso, que não entendia antigamente. Sim, Eu já a estou gente, falando muito. a gente Não. vê, Sandra, um dos diferenciais quando eu digo do Deus, independente de qual seja a tua religião, O universo, Né, né? do Que universo, te move ali. você, por exemplo, Move sua fé. que eu fico assim super admirada, isso desde lá do primeiro podcast que eu fui participar com você, porque, gente, a Sandra também, ela tem um pod, é o pod do meu jeito, e antes nós tínhamos, era no Espia, né, Já teve a oportunidade desse negócio. Oportunidades de Legal. Negócios, que eu participei com a Sandra, e desde lá eu vi algo que me comoveu. De que forma? Nós somos realmente muito religiosas, Sim. né? Nós participávamos como Ia pra vizinha em igreja várias, juntas. íamos para a igreja juntas, mas uma Padre coisa Eloy. muito importante, gente, é ela andar com o terço dela, que é a fé dela, minha fé. e antes de começar o pod, ela faz as orações dela. Passa. E isso é muito importante porque você busca aquela força, De né? A inspiração Acredita. que a gente precisa, a energia que a gente precisa. E quando a gente fala do Deus proverá, não é assim, Deus proverá e eu vou deixar. Não, é no sentido do quê? Eu sei que ele vai prover. Eu acredito. Eu acredito. acredito, eu tenho fé que ele vai prover e que eu vou não só esperar. Ele não ele disse assim, o maná já caiu lá atrás, gente. Agora eu vou mandar um maná para vocês assim, não. Vai atrás desse maná. Então, é a mesma coisa. É a gente dizer, Deus ele vai prover tudo na minha vida porque eu creio que ele vai Sim. prover. Sim. Mas eu vou traçar as minhas metas, né? Saber o que eu quero, como diz a Sandra. Você precisa primeiro saber o que você quer. Sim. E aí você traçar suas metas, que hoje a gente fala que a gente tem que ter visão, missão, não é verdade? Só muda o Valores. nome, mas Valores. é a mesma coisa. Muda o nome. Você só precisa ter a certeza. É o que a gente tem que parar de lamentar, né? Isso, Sandra? é o que Essas eu falei. lamentações, as reclamações, elas acabam trazendo uma Atrai energia muita muito coisa ruim, negativa. né? Olha, gente, eu sou muito de energia. E até um amigo meu um dia desses falou assim, tu vive falando dessa coisa de energia. Eu disse, sabe por quê? Eu sou virginiana, né? Eu sou virginiana que nasceu tudo errado aqui. Não sou nada organizada, mas eu sou organizada com dinheiro. Tem R$100, eu te faço 1.000. Isso eu me ceder. Entendeu? Opa! É dom, eu nasci, esse dom Deus me deu. E eu falo assim, que as pessoas, elas têm o hábito, Rita, de acordar e
começar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente abre os olhinhos é Agradecer, respirar. respirar. As pessoas nem sabem por que elas respiram todo dia. Primeira coisa, elas já querem começar reclamando. Não é verdade? Você falou reclamar e tudo que isso é uma coisa que atrasa a vida da gente. E aí disso aí já começa a energia ruim. E você sente quando o ambiente está com aquela ambiência. Já ouviu falar que agora moda, todo mundo fala em ambiência. Mas isso sempre existiu, gente. Se você chega num ambiente que você já sente a energia pesada ali, aquilo não vai fluir. Agora, você imagina uma pessoa que acorda de manhã sem agradecer pela vida dela, sem saber por que ela está respirando, acredita num pedaço de papel, num pedaço de pau, sei lá, mas tem a sua fé, tem aquilo como referência, que você vai ver que tudo vai mudar. Esses dias agora, eu conversando com o rapaz, porque agora não é mais só meninas, tem meninas e meninas, eu tô falando, porque tem muito homem que me questiona, por que você só fala com mulheres? Hoje eu me motivei com você, mandando pentear o cabelo, passar um batom. Pronto, isso. Eu digo, faz na barba, acorda, eu me brinquei, né? Ele me contando a história de vida dele. E eu estou achando muito legal, porque sempre ele está me dando feedback, me dizendo, olha, depois que comecei todas as noites, rezar mais, pedir mais, eu estou conseguindo tanta coisa. Eu digo, tá vendo? Tudo é da gente, né? Querer e fazer acontecer. ter fé e ter um objetivo. E tudo isso aí é como na nossa vida, gente. Você acorda, hoje já deu tudo certo, hoje vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Vão acontecer coisas erradas pelo caminho, mas não é tanto. Agora, você já acorda e diz assim, como uma pessoa que conheci, olha, e não te espanta se não der certo. Nem vá mais, que não vai dar certo. Vai dar certo. Não te espanta se daqui a um mês não der certo. Nem vá, porque não vai dar certo. Agora já não está dando mais certo. Então, tudo está aqui na cabeça da gente. Não é verdade? Gente, mas eu quero só para a gente poder já ir para os nossos momentos finais. Já a gente passa tão porque rápido. A gente tem muita coisa para conversar com a Sandra. Ela é uma mulher inspiradora, ela é uma mulher assim, que é emotiva. E isso é legal. Quando ela vem falar para a gente do sucesso, da forma como ele é, porque o sucesso não é algo que você vai almejar para você estar de paz, de bem com a vida, não. Aquilo ali é um trabalho árduo, diário. E o sucesso depende do que a gente quer na vida, porque que sucesso é esse que você quer? O que é que você está querendo da vida? O que é que você quer construir? Então, cada uma de nós tem que fazer a nossa reflexão e correr atrás, que é o que a Sandra falou. E, para finalizar, a Sandra falou na transição, né? Ela sai lá da empresa, de todo aquele aspecto do comércio que anteriormente, quando ela iniciou, era masculinizado. Hoje não, a gente já vê muitas mulheres empreendedoras, isso é muito bom. E ela faz essa transição para trazer todas as experiências que ela viveu, e ela foi uma coisa que ela citou. Por que ela queria ir para o CDL? Porque ela queria estar próximo das pessoas que cresceram, porque ela queria crescer, queria aprender com eles. Eu gravei essa frase aqui. Muito. Aprender com eles. Então, ainda aprende. E todo esse aprendizado que ela teve, porque ela é uma precursora nossa, né? Ela veio de lá, trazendo toda essa transformação. E aí ela tem um movimento de transição das mulheres que empreendem. Então, eu estou preocupada que eu já não cheguei nisso, porque história real não tem como a gente decorar. Cada dia é uma coisa. E eu sou muito emotiva, como ela falou, eu me impressiono. Eu sou muito feliz com tudo que aconteceu comigo e eu falo com brilho nos olhos. E eu vou falar uma coisa. A transição, como vai acontecer a transição? Eu sempre achei que na vida a gente tem... Deus falou, né? Está na Bíblia isso. A Bíblia é um dos maiores livros de empreendedorismo do mundo, né? Ali está o que muitos mentores hoje usam. Mas a gente tem que plantar, Rita. A gente tem um momento certo para regrar aquilo ali, para semear, não é? E tem um momento de quê? Da colheita, da gente aproveitar tudo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, olha, os empresários que dizem que querem trabalhar 100 anos, 70 anos, morrer trabalhando, parabéns, morram trabalhando, porque eu não quis. Eu sempre achei assim, eu vou saber a hora que eu tenho que parar. E eu acho que empresa boa é na hora que para no sucesso. Eu sempre tive essa mentalidade. Porque tem muita gente que se apega tanto à empresa e quer deixar, e só sai dela quando ela já está... Gente, para com isso. Mesmo que a gente tenha equipe, nós somos a veia dali, do início de tudo. Então, tem uma hora que a gente começa a cansar. Não é verdade? Não tem todo dia, eu vou acordar com todo dia motivada. Para com isso, não existe. Entendeu? Tem uma hora, principalmente quando você já não tem que estar correndo tanto para se manter no poder, para viver, porque a gente começa a empreender, principalmente a mulher, muito por necessidade, né? Aí quer dizer assim, não, eu não quero passar minha vida inteira carregando, porque a empreendedora,
a empresária tem aquela imagem de que você chega linda no seu escritório, champanhe te esperando, não, mas a gente chega arrastando sacola. Eu saía de todos os shoppings, eu levando, ia na São Paulo toda semana, porque eu sempre fui uma pessoa visionária. Então, como a Rita falou, eu comecei nas lojas, eu tinha tudo. Tempo que ninguém vendia importado, coisa eu já vendia há muito tempo, já fazia importação de Miami, Panamá, tudo para minhas lojas. Aí eu disse, eu não quero passar a vida inteira aqui, eu quero começar a usufruir o que eu ganhei. Então, eu fiz uma programação, Rita, é muito importante isso, ontem eu estava até conversando com isso, com os diretores da Nascred. O empresário, a empreendedora, ela tem a hora de parar, saber que ela tem que parar, entendeu? Eu falo, mas também no serviço é a mesma coisa, não é? Elas são contadoras, é a mesma coisa. Quando você passa de um certo tempo, que você não tem o mesmo gasto que você produzir aqui, o que vem para frente é só para perda. Certo. O meu modo de pensar. Você vai queimando como vela. Porque aí tem a inovação que às vezes as pessoas mais antigas não aceitam, a internet não aceita, e você, em vez de fazer sua empresa correr, você começa a queimar o seu sonho. Todo o CNPJ tem um CPF, então são eles mesmo que queimam os sonhos, né? Verdade. Então eu quis parar, me programei para parar por 10 anos. E nisso eu fui, não pagarei fazendo a minha aposentadoria. Tinha condições, em vez de fazer uma viagem para a Europa, eu pegava, comprava alguma coisa. Não pagarei, não era o Deus proverá. O Deus proverá com a força. Mas Deus, ele estava me provendo ali, porque eu estava sempre pensando nele. E ali me dá força para continuar. E chegou a hora que eu disse, agora eu posso parar para me dedicar no que eu comecei a ter vontade desde 2016. Eu sempre fui muito de gravar dia, data e tempo. Em 2016 me aconteceu eu participei de uma mentoria de um sobrinho meu em Manaus, né? E eu achei aquilo muito legal. O dono da China Box falando da vida dele para outras pessoas, da trajetória, né? O que não era muito comum hoje em dia. Aí o que aconteceu? Eu disse, eu quero fazer isso. Eu vou parar com minhas lojas e vou fazer isso. Vou passar meu conhecimento e ajudar mulheres. Só que quando eu parei, que eu consegui vender quatro lojas e ainda tinha 3, o mundo parou comigo, junto de mim, que foi a época da pandemia. Eu ia parar para fazer esse meu novo projeto, né? Essa minha nova missão. Já me sentia uma mulher vencedora até aquele momento, com a minha família, meus filhos todos casados, já com vida. E eu já dava para eu parar. Em 10 anos eu fiz essa minha programação de como eu ia viver. Eu sempre gostei de planejamento, né? Nesse sentido, como eu digo, não me dá papel para organizar, mas me dá dinheiro que eu organizo. Sim. Aí eu disse, agora dá para parar. E quando eu parei, ia parar, o mundo parou, né? Falei com vocês que a pandemia veio e foi muito difícil. E com isso também veio alguns problemas familiares, que hoje eu não vejo como problemas. Eu acho que era a missão que Deus tinha para mim mesmo, de me dar uma nova vida. E que Ele me deu uma nova vida. Hoje eu sou muito... Mas olha, hoje eu sou uma menina de 15 anos. Oh, que legal! O que eu estou fazendo, isso me renovou a cabeça, me renovou a alma. Hoje eu vibro com o que eu faço. Eu falo com os olhos, falo com alegria do que eu estou fazendo. Então, o que Deus me deu a missão? Porque isso foi Ele que me deu também, Rita. Isso foi Ele que me deu. A missão de encorajar outras mulheres, que são vocês maravilhosas que estão aí, as minhas empreendedoras. Hoje eu tenho uma comunidade de mulheres, né, que tenho quase 300 mulheres, não, 200 e pouca. Não tem mais, porque eu estou agora olhando direitinho, né, lá para colocar. Tem muita gente, por sinal, me perdoem. Esse final de semana eu prometo para colocar. E eu comecei a fazer um movimento que foi por Deus também, né? Uma pessoa me falou, uma moça me mandou uma mensagem que ela tinha muita vontade de ir fazer o que eu fazia, porque às vezes as coisas são tão simples para a gente. Pegar um jet ski, pegar uma lancha, mas para outras pessoas isso é tão longe. E eu disse, gente, eu tenho essa condição de fazer isso, por que eu não vou fazer isso com pessoas que queiram aprender? Né? Foi coisa de Deus, uniu tudo, entendeu? E eu comecei na minha própria lancha com 9 mulheres, esse movimento. E a gente foi com 9 mulheres, até eu já fui para um transatlântico com mulheres, né? Agora eu estou na 6ª edição do Empreendedoras a Bordo. Aí, quando o caminho se abre e a gente vê que foi dado uma missão, aí outras coisas vão acontecendo pelos nossos pensamentos, né? Pelos nossos sonhos também. Aí eu sempre tive vontade de ter um podcast. Aí foi que eu já recebi um convite de uma televisão para participar, que foi aonde eu comecei, na TV Espia, com aquele podcast que você foi. E dali eu já fui pensando em fazer um projeto para mim, né? Que foi quando eu fiz o Pod do Meu Jeito, que hoje
graças a Deus, é muito reconhecido. Eu levo empreendedoras para falar, tanto agora homens e mulheres, para falar sobre a sua história de vida, para incentivar outras pessoas. Aí já está esse projeto da CDL Mulher, que eu abracei assim com tudo, que foi uma missão que foi me dada também, né? E eu penso assim, que hoje eu me encontro num momento que eu ainda não é hora de eu parar, sabe? Ainda tem muita coisa para realizar. Muita gente chega comigo e questiona, isso aí, as pessoas têm mania, é um hábito, não sei se é mania, mas é um hábito de pensar que tudo que a gente está se propondo a fazer é porque financeiramente aquilo Retorno, né? ela deve estar. Gente, é uma missão, e missão eu não viso dinheiro, eu viso valor, eu viso mudar as pessoas, coisas que acontecem, depoimentos que acontecem, para mim, vale muito mais que um dinheiro, de que é o melhor cartão de crédito que tem aí de limite. Porque isso para mim não é mais novidade, mas para mim é muita novidade, é muito bom para meu coração, para minha vida. Quando eu cheguei aqui, o rapaz, eu pedi até desculpa para ele, escutando um jovem mandando uma mensagem enorme para mim, dizendo da felicidade que ele estava, que ele começou a orar, que já começou tudo a melhorar, que as coisas estão fluindo depois que ele começou a me ouvir. Gente, isso não tem preço. E eu ouvi essas mensagens diariamente. Às vezes, eu até ainda não entendo muito isso, sabe? Como a Rita falou aqui, me descreveu de uma forma assim, que eu digo, eu acho que ela não está inventando. Mas quando eu chego num lugar, como eu cheguei hoje no laboratório, né, que até falei, o rapaz disse, eu já lhe conheço, eu lhe sigo lá na hora do TikTok, que é uma rede maravilhosa, que eu não fazia o TikTok, meu podcast, eu não fazia live. E olha, eu gosto muito, me deu maior atenção, me levou para tomar. Eu digo, gente, olha só, tá valendo, né? Porque às vezes amiga. sabe? E quando eu vejo o depoimento das minhas empreendedoras, gente, isso para mim é tão gratificante. Não tem preço, que né, não tem Sandra? preço, não tem E se chegarem hoje comigo, viu? O que você quer? Quer de novo uma loja lá no shopping, montada, cheia de... Gente, obrigada, não quero não. Tá? Eu quero continuar com o que eu estou fazendo, que isso pode até nem me dar tanto dinheiro, mas me dá um prazer imenso. E já valeu o aprendizado, né, Sandra? Isso, e eu acho que a gente vive, não é pelo dinheiro, a gente faz não é pelo dinheiro, e o dinheiro vem com essa consequência. Olha aqui. Olha, estamos aqui, Sandra, assim, inspirados por você. A sua história é uma história de vida que inspira outros empreendedores, homens e mulheres, claro, independente, porque nos traz, assim, aquela... Não só as estratégias, como você colocou aqui, mas sabe aquela força de vontade que às vezes você está precisando ouvir essas palavras e dizer, eu vou realizar também esses sonhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje, que vocês não sabem. Hoje eu estou aqui do lado de duas mulheres que me tiraram da minha caixinha. Não deu nem tempo de falar isso, né? Elas foram as duas mulheres que ficavam, Rita, vem participar conosco, a Sandra, lá com Mulheres Empreendedoras, a Ivanete me chamando para os eventos das mulheres dentro da contabilidade. Então, hoje a Rita está aqui por causa dessas duas mulheres. Olha que legal. Mulheres gente. da minha vida. Gente, eu vou cuidar com vocês e depois eu quero falar das minhas redes sociais. Dá tempo? Não, fale logo. Pode diga lá, a sua fale vez. lá. Fale logo. Olha, pois eu quero que vocês me sigam aí, né? No meu canal do YouTube, gente, que é o Pode do Meu Jeito. Lá no meu Instagram, do Pode do Meu Jeito, que é o meu podcast. E no meu pessoal, tá? Pode mandar direct, conversar comigo, tirar dúvida. Sandra Maria NS. Sandra Maria. E quero convidar você para participar também do meu evento, dia 14 de maio. Eu estarei a bordo com um grupo de empreendedoras lá na Ilha do Cumbu. Vocês também já estão convidando. Muito bom. Fazendo muito network, muita conexão. E você, minha convidada especial, eu te espero lá. Claro, fazer muito relacionamento, network. Gente, e conexão, claro. E brindar com champanhe, né? E agora a gente vai brindar com vinho aqui. Dizer, né, que a gente vai fazer esse brinde final. E se você gostou desse podcast e se inspirou em toda a história que Sandra contou pra gente, continue assistindo até o final, dê likes, indiquem para outras pessoas, compartilhe. E você sabe, sempre teremos mais episódios para trazer muito mais conexão para você. Um brinde. Muito obrigada. E olha aí, sigam lá, tá? Aqui, elas sabem, essas duas sabem.